Paz e saúde da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo 36. É o final da mensagem do apóstolo Pedro lá no Pentecostes. O apóstolo Pedro termina essa mensagem depois de explicar e falar sobre o que havia acontecido ali, que afluiu para os apóstolos uma grande multidão. Pedro termina a sua mensagem ali no templo, ele termina afirmando: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Nós clamamos no nome do Senhor Jesus Cristo, não só por conta desta pandemia, mas em outros contextos também nós clamamos pelo nome do Senhor Jesus Cristo, por quem de fato a palavra de Deus diz ele ser. Observe bem que Pedro então fala aqui: esteja, pois, absolutamente certa toda a casa de Israel, ou seja, todo o povo de Israel, de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus fez de Jesus, Deus o fez Senhor e Cristo. É interessante que há aproximadamente 40 dias nós estivemos passando pela Páscoa, estivemos em casa, refletindo e pensando no contexto da Páscoa, no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, na morte dele na cruz do Calvário, na ressurreição dele, deixando o túmulo então vazio. Eu e você, nós podemos confiar no Senhor Jesus e devemos fazê-lo. Nós devemos clamar pelo nome dele. E então Pedro nos coloca diante da realidade de que aquele Jesus que foi crucificado pelos judeus, Deus o fez Senhor e Cristo. Ou seja, quando Pedro usa a expressão Senhor, ele está usando um termo no grego Kyrios, que é o Senhor de todo o universo, é o Senhor de todo o cosmos. Este é o Senhor Jesus. E quando usa o termo Cristo, ele está falando do ungido, do escolhido de Deus, do Salvador, do enviado de Deus, o Filho de Deus, que é Deus também. Nós cremos na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus encarnou para a nossa salvação, para pagar pelos nossos pecados, para morrer na cruz e levar sobre ele os nossos pecados. É por isso, por conta de quem Jesus é, que nós podemos e devemos clamar no nome dele. Eu convido você a clamar em nome de Jesus. Que Deus possa nos livrar de todo este mal, de toda esta pandemia, mas que nós possamos, mais do que isso, colocar o nosso coração no Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele precisa ser o Senhor. Ele é o Senhor de todo o cosmos. Deseja ser o Senhor do nosso coração. Ele é o Cristo, o enviado de Deus, o Salvador. Ele é a segunda pessoa bendita da Trindade. Ele é o Filho de Deus e veio então para a nossa salvação. Creia no Senhor Jesus. Nós precisamos ser salvos, não é só da pandemia. Nós precisamos ser salvos de uma condenação eterna. Precisamos crer no Senhor Jesus Cristo, entregar a nossa vida a Ele, confiar nele, viver para a glória dele. E nós temos, pelo menos neste versículo, 2 motivos básicos pelos quais nós podemos confiar em Jesus. Ele é o Senhor de todo o universo. Ele é o Senhor, diz Pedro, Deus Pai, Deus o fez Senhor. E ele é também o Cristo. Ele é o enviado de Deus para a nossa salvação. Creia em Jesus, entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo e viva para a glória dele, para testemunhar do Evangelho, das boas novas, das boas notícias de salvação que nós temos por meio do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Deus nos abençoe, que Deus nos livre, não apenas desta pandemia, mas que Deus nos livre de partirmos para a eternidade sem crermos e sem entregar a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Que aquele que é o Senhor de todo o universo, que aquele que é o Cristo, o enviado de Deus para a nossa salvação, seja ele Senhor e Cristo dos nossos corações. Que Deus nos abençoe.